Precisamos estar vigilantes diante do Senhor. Precisamos fazer as práticas espirituais, oração, meditação na palavra e oração em outras línguas. Nós precisamos que o nosso espírito esteja conectado com o Espírito de Deus. Nós precisamos receber direcionamento do Espírito Santo. Se você não recebe o direcionamento do Espírito Santo, você está sendo guiado pelas suas próprias emoções. E ser guiado pelas suas emoções vai ter consequência. E também você pode também ser guiado por influências malignas e você achar que é Deus que está te guiando. Para nós, antes de fazermos a leitura, só para você entender o que eu estou falando, eu acho que vocês viram na internet recentemente, um jovem que se batizou no domingo. Dentro da igreja ele falou que amava a sua mãe e quando chegou em casa ele executou a sua própria mãe. Ou seja, se nós não vigiarmos, podemos estar debaixo de influências malignas. Não é o nosso caso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos estar atentos, porque se hoje você está entendendo que é ser governado pelo Espírito Santo, você está entendendo que é viver uma vida no Espírito. Tem pessoas que não estão vivendo no Espírito. Tem pessoas que estão sendo guiadas pelas suas emoções, por aquilo que está acontecendo na sua volta. E nós precisamos entender, para que eu seja transformado, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus ele saiu da terra, antes dele sair, ele falou a respeito do Espírito Santo. E ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador que vai te guiar toda a verdade. E aqui, qual é a verdade? É você conhecer a palavra, você conhecer quem é Jesus Cristo, você entender o plano de salvação, plano de redenção sobre a sua vida e o passo que você precisa dar para você estar debaixo dessa cobertura. Então, ouvir o que Deus fez, o que Jesus fez, é muito lindo. Mas eu compreender dentro de mim, é aí que a chave vira dentro de você. É aí que a sua vida você passa a entender, a minha vida não me pertence mais. Agora eu vivo para Cristo, porque Cristo vive em mim. É você sair do patamar de estar na natureza humana e você entrar no sobrenatural de Deus. Então, como é que você entra no sobrenatural? É você tendo intimidade com o Espírito Santo. É você ser guiado, direcionado pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos cada dia dedicar um tempo para Deus. É você dedicar um tempo, você conversando com Deus na sua mente. Porque às vezes o que você vai fazer, se você vai trabalhar fora, não tem como você parar ali para dobrar o seu joelho, para fazer uma oração específica. Mas você pode estar ali direcionando no seu trabalho e bater um papo com Deus, bater um papo com o Espírito Santo, até que ele comece a falar contigo e você consiga entender que o Espírito Santo fala. Que o Espírito Santo ele não é só a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa que está aqui para nos guiar a toda a verdade. E como é que eu vou ser guiado à verdade? Eu preciso examinar as Escrituras de Deus e o Espírito Santo trazer a revelação. Um homem ou mulher que anda sem revelação está andando fadado ao fracasso. Você entende isso? Amém. Um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque hoje as pessoas estão sendo enganadas porque não têm intimidade com o Espírito Santo. O que mais você está vendo aí? Pilantras da fé. É o que você mais está vendo. A pessoa diz que é profeta, diz que está amarrado em falar do pastor que é Jesus Cristo. E está aí, viralizando na internet. Pedindo Pix. Não é Pix de R$50 não, tá? É Pix de 1.000 que ele pede. E se você não tiver o discernimento espiritual, você vai olhar e aparentemente você vai ver, é Deus, mas não é Deus.
E para você discernir que não é Deus, ele está fazendo palavras de coach. E a palavra de Deus não é coach. A palavra de Deus, ela é certeira. Ela é como uma espada de dois gumes, que ela entra na divisa da alma e corta. Então a palavra de Deus, ela é certeira. Se você não crê, ela cumpre em outra pessoa. Em quem está pronto para receber, em dizer amém. Eu creio na palavra de Deus. Você está entendendo isso? Então a palavra de Deus, ela está escrita que quando ela sai da boca de Deus, ela sai com um propósito. E ela só pode voltar para o Pai com o seu fiel cumprimento. Você entende isso? Então, todas as promessas que Deus dá para nós, todas vão se cumprir na nossa vida? Não. A maior promessa que tem na nossa vida é o plano de salvação da nossa alma. Ele fala assim: buscar-me-eis e me acharei, e as demais coisas vai ser acrescentado na sua vida. Então, quando você busca o Senhor, quando você se dedica a ter intimidade com Deus, aí as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Você entende isso? Então nós precisamos entender isso. Andar nessa dimensão. Eu preciso andar na palavra. Eu estou enquadrado na palavra? Estou. Você se examinar, a palavra de Deus, ela diz isso. Eu estou enquadrado na palavra? Estou. Então a promessa vai se cumprir. Porque você está enquadrado na palavra de Deus. Nunca ouça uma promessa para a sua vida e você simplesmente acredite que ela vai acontecer, porque pregaram para você. Você tem que ver e entender. Essa promessa está conectada com a palavra? Se está conectado com a palavra, você vai meditar na palavra e você vai se enquadrar à palavra que você meditou. Aí a promessa, ela vai te encontrar pronto, preparado. Pode acontecer hoje e pode acontecer daqui a 7 dias, pode acontecer daqui a 1 ano, mas você tem que estar pronto. Você está enquadrado na palavra. Promessas feitas vazia, sem enquadramento da palavra, não vai acontecer na sua vida. Não vai funcionar. É por isso que tem muitos cristãos frustrados dentro da igreja. Promessas faladas, ditas no púlpito e simplesmente não acontece na vida da pessoa. Por que não acontece? Foi a promessa que não estava embasada na palavra. Toda promessa que está embasada na palavra, ela cumpre. Profecia que você sai da sua boca e você profetiza dentro da palavra, vai acontecer. Porque você está profetizando dentro da palavra de Deus. Então você precisa caminhar nesse nível de dimensão, deixar de ser um cristão comum para ser um cristão maduro. Você entende isso? O cristão comum, ele crê em tudo que sai da boca dos outros. Mas o cristão maduro, ele examina, ele medita, e ele agora vai se enquadrar dentro da palavra. Aí a promessa vai acontecer. Você entende isso? Esse início já começou diferente. Por que começou diferente? Porque nós oramos e demos espaço, direção para que o Espírito de Deus ele execute como ele queira executar. É por isso que nós precisamos ser direcionados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Meu cansaço foi embora, tá? Vamos fazer a leitura? Glória a Deus. Deus é bom. Até o cansaço ele leva embora. O título fala, Apocalipse 12, o título fala assim, a mulher agraciada e o dragão. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra.
O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, assim que nascesse. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações, com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Agora o próximo título: a vitória de Cristo e do seu povo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amarraram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai os céus e vós os que neles habitais. E, entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que por pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, o que, obedecendo aos mandamentos de Deus, se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Só até aqui. Glória a Deus. Ainda até cooperou, hein? Oi? E o povo cooperou, né? É. Que nem eles falam, a voz deles não é a voz de Deus, né? Glória a Deus. Então, a mulher, o dragão e o filho varão. A guerra invisível nos céus. Esse é o título da pregação dessa palavra. A contextualização do livro de Apocalipse é escrito por João, que nós já falamos, na ilha de Pátmos, cerca de 95 anos depois de Cristo. O capítulo 12 mostra uma batalha cósmica entre Deus e Satanás. Apocalipse é a revelação da vitória do reino de Deus. Aleluia. O que é que nós entendemos com isso? Ao mesmo tempo que você olha para a mulher, ela mostra que é Maria, a qual vai gerar um filho, a qual você vai lembrar de... Como é o nome dele? Tem um rei daquela época ali que manda... Eles descobrem que nasceu um rei. E ele achava que esse rei ia tomar o seu lugar.
Herodes, Deus abençoe. Esse rei Herodes, ele começa a perseguir todas as crianças recém-nascidas e mata ali aquelas crianças. E o Senhor, através do Espírito Santo, né, dá uma direção ali para Maria. Se eu não me engano, é o anjo que fala com Maria. Sai desse... Não, aparece acho que em sonhos. E fala também com José, né? Dá um direcionamento de ir para o deserto, sair daquele lugar, porque ia se levantar uma grande perseguição para matar as crianças. Então, ou seja, a mesma coisa que acontece com Jesus, essa mesma coisa acontece com Moisés. Você percebe isso? Santo é o Senhor. Então, aquele que vem para libertar o povo, agora Satanás se levanta primeiro para matar aquele que seria o libertador. Então, quando você olha para Moisés, que era pequeno, a primeira coisa que ele libertou foi a sua mãe e recebe um salário. Ela era escrava, agora ela vai receber um salário para cuidar daquela criança. Santo é o Senhor. Você vê que a idade para aquela época, e rege também para a nação ali do Egito, é que, se não me falha a memória, tinha que ter uma idade de 8 anos. E aí a criança agora é entregue para a mãe, que era mãe agora adotiva, né? Santo é o Senhor. Agora vem no começo que Jesus agora, quando ele vai nascer, Satanás, a serpente, ela começa a induzir os homens poderosos da terra para matar todas as crianças, porque aquela criança era rei e ia tomar o lugar de Herodes. Santo é o Senhor. Ou seja, é uma guerra que é invisível, mas que tem a capacidade de afetar o coração do homem. E se no homem tiver um pouco de orgulho, é aí que Satanás ele monta o seu trono. Então, onde tem um homem e uma mulher orgulhosa, para reconhecer que precisa de ajuda, é aí que Satanás entra. Você entende isso? Só que ali Jesus ele vem para libertar a nação de Israel e os confins da terra, que somos nós. Aleluia. Então aquela guerra ali, que é imposta, uma guerra invisível, agora tem um objetivo de matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deu um escape, deu um livramento, deu um direcionamento, vai para tal lugar, fica ali por um período de tempo, e depois aquela criança volta para dentro de Israel ali, né? Então, quando ele está dentro de Israel, agora todo mundo agora reconhece Cristo como o filho de José, o filho de Maria, e a sua nação, que era a Galileia, onde ele conviveu, não recebeu, não aceitou o Senhor Jesus, porque viu ele ser carpinteiro. Aleluia. É onde tem um ditado popular que fala, né, que pau que nasce torto não se conserta, mas esqueceram de dizer que Jesus é carpinteiro. Conserta quem é torto. Aleluia. É por isso que quando o homem ele olha para o homem, ele vê que não tem mais jeito. Mas quando Deus olha de lá de cima e usa um homem inspirado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, vê que ali tem jeito. É onde Deus coloca um amor para cuidar daquela alma e começa a dar direcionamento, começa a ensinar como viver com Deus, como rejeitar o mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, a visão da mulher e o dragão. A mulher, vestida de sol, com a sua lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas, representa Israel. Vamos ler lá Gênesis 37, do 9 ao 11. Glória a Deus. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo aos seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E assim que narrou o sonho ao seu pai e seus irmãos,
o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi este? Foi esse que tivestes? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Aleluia. Também o povo de Deus fiel. Ou seja, naquele momento se levantou a inveja, se levantou a ira. E essa ira não foi uma ira de Deus, foi uma ira de Satanás mesmo, que eles arquitetaram como acabar com José. Aleluia. Filho varão, Jesus Cristo, Salmo 2, verso 9, Isaías 66 e verso 7. Vamos ler? Salmo 2, só aí. Então, presta atenção. Tu as regarás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro, e a espatifarás. Ou seja, Jesus Cristo vai reinar com um cetro de ferro, ou seja, vai julgar e vai estraçalhar o adversário da nossa alma. Isaías 66, verso 7. Antes que estivesse em parto, Glória a Deus. deu a luz. Antes que ele viesse as dores, deu a luz. Só isso. Aqui já fala diferente, é para você entender. Na King James. Será que uma mulher pode dar à luz antes mesmo de sentir as dores de parto? Será possível parir sem qualquer dor ou desconforto? Tem casos, de relatos de mulheres que vivem no espírito e hora após hora, ora no espírito mesmo, ali oração em outras línguas, elas estando grávida, quando vai ter o neném, não sente dor nenhuma. Pela prática de oração em outras línguas. Ela entra em um nível de dimensão em Deus que as dores são tiradas. Isso é um assunto entre uma comunhão entre a mulher e Deus. Não é todas as mulheres que vai acontecer isso. Estamos dando um relato de mulheres que vivem no Espírito, orando o tempo todo. Entendeu? Como Adão, ele não fez o discipulado com a sua esposa, deu legalidade para Satanás entrar na vida deles. Entendeu agora? Porque é o que a palavra fala. Isso eu estou parafraseando, para que todos entendam. A palavra fala que Deus vinha, descia, entrava no jardim e conversava, ou seja, discipulava com Adão. Pronto. Se Deus passava as coordenadas e Adão era conectado com o céu, porque ele recebeu o fôlego de vida, foi soprado o Espírito de Deus dentro dele. Aquele homem era perfeito. Entende isso? Pronto. Ele agora está sendo discipulado. Ele agora tem uma esposa. Ele tem que fazer o quê? Discipular ela. A conversa era Deus e Adão. Não era Deus e Eva. A gente não está julgando, mas é o que está escrito, tá? Porque Deus tinha colocado o homem para governar sobre todas as coisas na terra. Sobre todas as coisas. E para o céu, Deus estava lá, mas ele se conectava com Deus e Deus entendia o que ele precisava. Ao ponto que quando Deus criava um animal, trazia para Adão fazer o quê? Dar o nome. Por que dar o nome? Porque ele estava conectado com Deus. Automaticamente, na hora que Deus criava, o nome surgia dentro dele. Então, quando Deus trazia para ele, ele dizia: isso aqui tem um pescoço longo e uma girafa. Esse aqui vai ser um boi, vai ser uma ovelha, tal. E era dando os nomes. Porque se Deus cria, a criação está dentro do homem. Você entende isso? Sim. Porque se ele dominar sobre a terra e tudo que há nela, a criação está dentro dele. A vida de Deus está dentro do homem. Ou seja, o homem está conectado com Deus. Ou seja, o Zoe, que é a vida de Deus, estava dentro de Adão. Então, qual era o papel dele? Discipular a companheira. Porque ela não recebeu o fôlego de vida. Ela foi criada de uma costela do homem. Tá entendendo agora? O erro foi de Adão. Bem explicado. Tá entendendo agora? Essa revelação veio agora.
Se a vida de Deus está dentro do homem, o que é que o homem tem que fazer? Continuar se comunicando com Deus. Só que quando o homem perde, ele perde a conexão com o céu, ou seja, a vida de Deus saiu de dentro do homem. Agora ele vai ter o quê? Morte, consequência, doenças. Tudo que o homem recebeu, o homem caído. Então esse homem caído agora é tirado do Éden, do Éden mesmo, é tirado do Éden e levado para fora. E antes dele ser levado para fora, Deus mata uma ovelha, tira a sua lã, veste o homem e veste a mulher. Tá entendendo agora? É mandado para fora. Aí que vai surgir agora Abel e Caim, do lado de fora. Ou seja, para restabelecer a conexão do homem com Deus, Deus tem que enviar o seu próprio filho. Entende agora? Para estabelecer o quê? A conexão de volta entre o homem e Deus precisa enviar o seu próprio filho. Porque o pecado ele entrou pela vida de um homem. A graça tem que entrar por intermédio de um homem. Só que ele tem que receber o pecado do homem primeiro, para ele liberar a graça sobre as nossas vidas. Está entendendo agora? Se o pecado entrou por um homem, o mesmo pecado vai entrar em um homem sem pecado, para que a graça agora ela tenha um respaldo de ressurgir e liberar graça sobre nós. Entendeu agora? Então quando ele está ali na cruz do Calvário com os braços abertos, ele está dizendo o que para nós? Há dois caminhos, céu e inferno, e tem a minha graça liberada para você. Só que quando você vê as pernas de Cristo presas assim, está dizendo que o caminho é estreito. A caminhada com Deus aqui na terra é estreita. Não tem porta larga. Porta larga, quando você vê porta larga, é caminhando para o inferno. É a outra porta, a porta da esquerda. Para o céu é a direita. Está entendendo agora? Santo é assim. Então agora Cristo morre, e aí ele fala, eu vou enviar o Consolador, a promessa que Joel falou, que os homens iam receber o Espírito de Deus. Amém. Aí ele entra nessa promessa e fala, eu vou enviar o Consolador para te guiar toda a verdade. E essa verdade é entender o que está escondido. É entender o que está por trás da palavra. É você entender a vida que existe na palavra de Deus. Está entendendo agora? Não é uma palavra comum. A palavra de Deus ela tem poder e vida. É por isso que a palavra de Deus fala assim, para nós tomarmos cuidado com aquele que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar a nossa vida. Então se você sente um sintoma e aquele sintoma é constante, tudo que o diabo faz é para próximo de você, para ouvir o decreto que vai sair da sua boca. Que você vai dizer lá ele, né? A minha doença é sua. É um particular seu. Então você tem que começar a rejeitar esse termo. Minha, ela está aí. Mas no tempo certo ela vai sair. Em nome de Jesus. Está entendendo? Justo. Vocês estão entendendo isso? O dragão vermelho, que significa Satanás, 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Aleluia. Agora vamos lá. Os 10 chifres e as 7 cabeças. Apocalipse 12 do 3 e Apocalipse 13 e 1. Vamos ter que ler o 13 e 1 para a gente compreender aqui, tá? O que é que está escrito lá. Aí fala assim, o título, a besta que se levantou do mar. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão passou a besta, o seu poder, o seu trono e grande autoridade, ou seja, isso vai ter um líder mundial que ele vai pegar todo o seu poder e vai transferir para essa besta. O dragão transfere o poder. Ou seja, para você entender, tem a igreja do Vaticano, tem um líder central que é conhecido como líder mundial, que é o Papa.
esse Papa que vai entrar, o próximo Papa, ele vai ser orquestrado para direcionar o poder. Primeiro ele vai levantar para trazer Israel, o povo que é primo de Israel, para brigar contra a Israel, ou seja, vai levantar paz no Oriente Médio e vai tentar trazer paz e unificação para uma só religião. Vai atrair todas as religiões do mundo inteiro para se concentrar em uma só. Tá entendendo agora? O dragão, ele reúne todos os poderes do mundo e vai transferir para uma só. Vai ser uma religião só. Vai ser uma moeda só. E um governo só. Tá entendendo agora? E o único que vai ficar contra isso tudo é Israel. Até o nosso país vai se dobrar. Você entende isso? Não, Israel vai rejeitar. Mas chega um ponto que Israel vai se dobrar. Que vai haver uma permissão de Deus. Entendeu? Lembra das duas testemunhas? Israel se dobra. As duas testemunhas, ela é levantada para chamar a atenção dos cristãos que se dobraram para o governo daquele que está imperando ali. Você vai entender o seguinte: as duas testemunhas que é levantada dentro de Israel, agora é para chamar a atenção daqueles cristãos, dos judeus, os cristãos do mundo, que Deus continua operando. É onde vai ter a grande tribulação, ou seja, vai tomar Israel e vai sentar no trono de Israel. O terceiro templo não vai ser levantado? Esse terceiro templo que vai ser levantado precisa de um acordo com os palestinos lá, que ele não tem a Meca. O templo vai ser levantado ali, naquele lugar da Meca. Então precisa de um acordo entre a outra religião e a religião de Israel. Nesse acordo que vai vir, é aí que é levantado o terceiro templo. Nesse terceiro templo que vai ser levantado, essa besta, né, que é o anticristo, que vai governar o mundo num período de 3 anos e meio de paz, que é nesse período de 3 anos e meio que as duas testemunhas ficam ali. Ou seja, ela vai ficar 3 dias e meio. E ela levanta, e aí o céu se abre e fala, pode vir. Elas sobem ao céu. Está entendendo isso agora? Aleluia. Ele passa 3 dias e meio morto? Morto. E todo o mundo inteiro voltado para Israel. O mundo todo não para olhar para o Vaticano, vai parar para olhar para Israel. Toda vez que um Papa morre, passa nos telejornais e todo mundo ligado sobre a Praça de Roma. Qual é o novo Papa que vai ser colocado no lugar? Qual a idade dele? De que continente ele é? É isso que ocorre, né? Santo é o Senhor. Glória a Deus. Simboliza a autoridade política e domínio global. Daniel 7. Não dá para ver Daniel 7 porque provavelmente é Daniel todo, tá? 10 chifres, 10 reis que se unem ao anticristo, ou seja, 10 nações de grande poder vai se unir com Israel. Tá entendendo? Por exemplo, os Estados Unidos, ela governa o próprio país e governa alguns países que está ligado a ela. Tá entendendo isso agora? Então, esses grandes países de poder é chamado... Como é o nome aqui? É os 10 chifres. 10 chifres, 10 reinos. Que se unem ao anticristo. Então, ou seja, Apocalipse 17, 12 e 13. Vamos ler? Vamos lá. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. É 1 hora. Vai receber esse poder em 1 hora. Não se sabe. A Bíblia fala que um dia para Deus é 1000 anos. 1 hora, quantas horas é de verdade? Quantos dias é? Não sabe, só Deus que sabe. 13, eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e a autoridade que detém. Ou seja, esses 10 chifres são 10 governos e eles têm autoridade por 1 hora
e vai outorgar, ou seja, vai tirar a sua autoridade que tem e vai passar para a besta. Tá entendendo agora? É um papa. Vai receber o poder, né? Esse papa aí, que ele vai receber a direção, que vai transferir todo esse poder para a besta, que é alguém de autoridade que já está aí. Entendeu agora? Já existe. 7 cabeças, 7 impérios. Vamos lá? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e o Império Final. Quem é o Império? Quem sabe? Ainda não está escrito. Acho que o Império Final é os Estados Unidos. Esse Império Final aqui pode ser os 10 reinos do governo. Entendeu agora? Quem vai pegar a América, você está com a cara de assustado. Vai pegar a América toda. Vai pegar a América toda, vai pegar a Europa e o Oriente, né? Do lado de lá? É, Oriente. Oriente. O Ocidente é o nosso, né? É isso, Deus abençoe. Glória a Deus. Pronto, só que agora aí, a palavra fala assim, que houve uma guerra no céu. A gente sabe que lá em Ezequiel foi mencionada essa guerra. Aonde você vê Gênesis 1, a formação do céu e a formação da terra. Você entende isso? Então essa guerra no céu, Satanás ele tem um poder de comunicação muito forte, ao ponto de convencer a pessoa ou os anjos de uma forma que deixa uma marca. E essa marca que ficou, quando Deus enviou Miguel e os seus anjos, Deus já apontou, já deu um direcionamento para Miguel. Todos esses aí, essa terça parte aí. Foi colocado no seu coração uma dúvida, uma vontade de governar acima da minha palavra. Dê cabo dele. Bota ele para descer. Eita Deus bom. Mas você entende isso? É aonde o Senhor Jesus, ele agora, como ele é a palavra, ele não está assentado, ele é a palavra. Tudo que está acima de Deus é a palavra. Então a palavra agora viu Satanás cair na terra como um feixe de luz. Quando ele está aqui embaixo agora, discipulando os 12 discípulos, o que é que ele fala? Eu vi Satanás cair do céu como um feixe de luz. Ele era a palavra. Aí agora, como é que você sabe que ele era a palavra? É onde você vai ver João dizer, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. E esse mesmo verbo era Deus, né? Então esse verbo era Deus, a palavra era o próprio Deus. Aleluia. Você entende? Então o que é que diz? Há poder nas suas palavras. Lembra que eu falei isso? Se você vai lá e diz que aquela doença é sua, É dele lá. e aquela doença já é crônica, é tipo uma dor de cabeça, que ela já acompanha a pessoa por muito tempo, aí você continua dizendo, ela é minha, Satanás ele bota o ouvido, ouve e fala, ó, não invente de curar não. Ela confessou com a boca, e a sua palavra está dizendo que com a boca se abençoa e com a própria boca se amaldiçoa. Ela se amaldiçoou. Não pode curar. Há poder na sua forma de falar. Então, se a palavra que sai da sua boca, ela tem um firme decreto, ela tem a capacidade de abençoar e transformar a vida daquela pessoa e tem o poder de destruir aquela pessoa por dentro. Você entende isso? Você vai se martirizar. Depois, dependendo do nível de entendimento daquela pessoa, ela pode ficar depressiva, com ansiedade. Tudo por causa de uma palavra mal colocada. Você entende isso? Agora imagine você falando isso para você mesmo, todo dia, confirmando uma doença. Confirmando que você não tem dinheiro. Você não vai ter dinheiro. O dinheiro vai fazer um favor de sumir da sua vida. Porque você vai lá e fala, eu não tenho dinheiro. Isso é uma maldição. E está saindo da sua própria boca. Você tem que ter cuidado do que você fala. É melhor você declarar que você é abençoado, altamente favorecido, do que você dizer que você não tem dinheiro. Que você é pobre. Que você é fraco. Você fica concordando com o que o povo daí de fora, que não conhece a palavra, fala.
Ah, nós somos fraquinhos. Quem é fraco é Satanás. Você é forte que você foi gerado por uma palavra. Para você estar servindo a Deus, uma palavra fez efeito na sua vida. Uma palavra abriu seu entendimento. Uma palavra gerou conversão dentro de você. E uma palavra fez você tomar a decisão. Eu vou nascer de novo. Uma palavra fez o efeito de você estar sentado na congregação dos justos. Entrando na igreja, ouvindo a palavra. Uma palavra te alcançou lá atrás. Uma palavra. Então, ou seja, uma palavra tem o poder de te levantar e te colocar sobre rei, e uma palavra tem a capacidade de te colocar como destruído. Aleluia. Guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. Daniel 13, Daniel 12, 1. Vamos ler? Fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Cadê 10, 13, 12, 1. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberto. Daniel 12, 1. Ou seja, aqui está falando sobre Daniel. Ou seja, vamos lá. Um jejum de 7 dias, ele te deixa sensível a ouvir a voz de Deus. Um jejum de 14 dias, Deus vai te dar uma direção que vai quebrar você por dentro. 21 dias de jejum, você vai romper com um principado na sua vida. 21 dias. E 40 dias tem a capacidade de destronar o poder de um príncipe do reino desse século, tá certo? 40 dias. Você entende isso? É o que Jesus fez. Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, impelido pelo Espírito Santo. Ontem a gente ouviu isso, tá? Mas vale mencionar aqui, 40 dias ele ficou no deserto, em espírito, em jejum. Satanás apareceu no último dia, na hora que o seu corpo físico já estava na extremidade de um processo de conflito. Precisava se alimentar. Aí Satanás foi lá, olhou para a pedra e disse: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Agora preste atenção. Deus, ele vem no mesmo capítulo e fala: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Batizou-lhe com o Espírito Santo e levou para o deserto. Nesse mesmo texto, agora Satanás aparece e perguntando se de fato ele é o filho de Deus. Aí se Jesus sofreu, Satanás não vai dizer para você, para mim, que Deus não está ouvindo a sua oração. Você acha que ele não vai fazer isso? Você acha que ele não vai lhe colocar em conflito? Aí o que é que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Ele agora ele incluiu ele e incluiu todos nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você só é alimentado pela palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que o homem fala, se não for guiado por Deus, não vai acontecer nada. Mas se for debaixo de uma inspiração divina, vai acontecer na sua vida. Está entendendo agora? É por isso que você tem que ter o Espírito Santo para discernir e não ser discernido. Aleluia. Aí agora, Satanás agora leva Jesus no pináculo do templo para ver se Jesus era orgulhoso. Se atira daqui, que Deus dará ordem a teu respeito. Salmo 91.
Aí Jesus fala o quê? Não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. Entendeu agora? Ele não disse o Senhor meu Deus, ele disse o Senhor teu Deus. Porque era Deus dele também. Porque foi criado por Deus, né? Era um anjo. Ele era um anjo. Só que ele decidiu, o orgulho entrou dentro, ele tentou transferir esse orgulho para dentro de Jesus. Você acha que ele não vai tentar transferir para nós? Aí você tá lá, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo. Você ainda não nasceu de novo. Todo mundo me abandonou. Tu tá assim? Eu era assim. Hoje não. Você tá entendendo isso aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Só que agora Satanás ele agora aproveitou e falou assim: se tu se prostrares e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Ou seja, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar tudo, eu vou fazer teu nome grande. Parafraseando ao que está escrito na palavra, tá? Aí o que é que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Então, para você vencer o diabo, você vai vencer com jejum, oração e a palavra. O jejum é para, primeiro, quebrar seu gene de incredulidade, a dureza de coração. Será que vai acontecer mesmo? Fulano, acontece comigo, será que vai dar certo? É a incredulidade que está dentro de você. Por isso que Deus, o próprio Jesus, ele mandou os discípulos jejuar. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. O problema não era que eles tinham autoridade para mandar embora, o problema é que eles estavam incrédulos. Porque a cena que eles viram, a criança se jogando no fogo e se jogava na água, e não entendia que aquilo queimava, que aquilo poderia levar a um afogamento. Ela não entendia porque ela estava sendo governada por casta de demônios. Aleluia. Só que aí agora aquele homem, ele foi até os discípulos, não aconteceu nada, ele agora vai até Jesus, e o que que Jesus, ele fala? Mestre, se tu quiseres, o meu filho se tornará são. Jesus automaticamente ele fala, eu quero. Ele liberou uma palavra em cima daquilo. Eu quero. O que é que nós entendemos com isso? Jesus, ele quer me curar. Amém. Aleluia. Mas será que eu quero ser curado? Será que eu estou disposto a querer de fato a cura? Será que eu estou disposto a acessar esse lugar do ambiente de cura? Aleluia. É você que acessa. Aleluia. É você sair da dimensão física para entrar no sobrenatural. Aleluia. E acessar aquilo que você precisa. Mas na sua consciência humana você não vai acessar. Já estou te dizendo. Se você vai entrar lá e vai querer ficar orando só em português, vai dar errado. Você não vai entrar. Você tem que orar até que o Espírito venha e faça você orar em outras línguas. Uma das primeiras coisas que você precisa ao ser cristão é ser batizado com o Espírito Santo. Para você orar em outras línguas. Você precisa ser guiado por Deus. Você vai comprar alguma coisa, você perguntar a Deus se pode comprar. E Ele te responder se pode ou não pode. Está entendendo agora? Porque a maioria faz o quê? Não, no meu sentimento aqui eu acho que eu posso comprar. Aí vai e compra. Aí daqui a pouco dá errado. Eu não sei de nada que eu nem estava aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Satanás é lançado à terra com grande ira, ou seja, ele foi lançado com grande furor, com grande ódio no seu coração, para destruir a humanidade. Antigamente você, quando ia para a igreja, né, os antigos, né, ia para a igreja e via o demônio manifestar. Ele cultuava dentro daquela pessoa, e a palavra estava vindo, ele se incomodava com a palavra e manifestava. Agora ele não manifesta mais não. Não manifesta mais não. Ele senta, ele ainda roda, profetiza. Se o pregador não tiver visão, ele vai profetizar na igreja. Principalmente as igrejas pentecostais mesmo, do roda-roda. É lá que ele deita e rola.
Agora deixa ele ir lá no aniversário, ver se ele fala alguma coisa. Não fala, porque eles são evangelistas. Evangelista sabe que Deus é com ele e acabou. Então vai acontecer. Então quando ele vai manifestar e vai mandar sair. E sai. Porque eles são uma igreja de fato evangelística. É a igreja que mais enche. É a igreja que mais faz evento. Mais tem gente acompanhando eles de outras igrejas, outras religiões. Acompanham eles. Eles são especialistas nisso. Eles são extremamente evangelistas. Você entende isso? Eles medem, e tudo dele é demônio. Tira mesmo. Mas é verdade. A perseguição da mulher. Aleluia. Vocês estão entendendo ou estão assustados? Tá bom. Apocalipse 12, 17, né? 12, 13, 17. Oi? É que eu estava cansado. Apocalipse 12, 17. 12, 13, 17. Aqui fala da mulher, né? Mas não vou ler, não. A mulher é protegida por asas de águia. Vamos ler lá. Êxodo 19, 4. E é escondida no deserto. 19, 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Como os levei sobre asa de águia e os trouxe até mim? É só isso. Só isso. Quem é a mulher protegida? É a igreja. Nós, sendo protegidos, Deus guardando, livrando. Lembra que tem a besta, ela tem como um leopardo e tem o rosto como de leão. Lembra que o próprio Jesus ele fala que o diabo ele fica ao nosso derredor bramando como um leão, ou seja, ele é como se fosse um leopardo, ou seja, ele corre rápido demais, só que ele fica esperando cada um de nós só dá uma brecha, um mole só, aí ele entra. Pata de urso, né? Hã? Pata de urso. Isso. É força, né? Representa a força. Só um vacilo ali. A terra ajuda a mulher, né? Ou seja, na abertura do Mar Vermelho, quando o povo passou, quando terminou de atravessar, o mar não se fechou, ou seja, eles depois foram sepultados, né, pela terra. Alguns foram sepultados no próprio mar, né? Isso. E outros chegaram à beira-mar para eles mesmos, que estavam vindo do Egito, e ver que Deus matou. E aí jogou alguns corpos do lado de fora, né? Só Faraó ficou com Isso. O dragão faz guerra aos remanescentes que guardam os mandamentos e tem os testemunhos de Jesus, ou seja, os que vão ficar e que tem testemunho que Jesus cura, que Jesus salva. Mas, de alguma forma, ele não acreditava no arrebatamento da igreja. Ele não acreditava. Aí, agora que ele sabe que a igreja foi arrebatada, agora o diabo ele vai perseguir, o dragão vai perseguir os remanescentes da fé. Aleluia. A relação com Apocalipse 13. A besta do mar, em Apocalipse 1, que é o anticristo, recebe o poder do dragão, que a gente já leu. A besta da terra, de Apocalipse 13, 11, falso profeta promove a adoração à besta, ou seja, vai ter alguém que vai ser levantado como um falso profeta e vai levantar a adoração à besta. É o que mais nós estamos vendo aí. Pessoas querendo ficar no lugar de Jesus. Falsos profetas querendo ibope. Aleluia. Apocalipse 13 é desdobramento do plano do dragão em Apocalipse 12, ou seja, o 12 e o 13 estão interligados. Não tem como nós falarmos sobre o 13 hoje, porque é muita coisa. Conexões proféticas. Daniel 7, Daniel 8 e 11 são base para entender as bestas, quantas bestas vão ter. Gênesis 13 e 15, a semente da mulher versus a serpente. Mateus 2, vamos entender Herodes tentando matar Jesus. Efésios 6,12, que é a guerra espiritual. Lembra que a nossa luta não é contra a carne, mas contra
não contra o sangue, mas contra os principados e potestades e as hostes espirituais deste século. Amém. Glória a Deus. É por isso que ele pede para que nós venhamos usar as armaduras espirituais. Porque há uma guerra travada que nos nossos olhos natural não conseguimos discernir que tem espada trincando na sua frente ou em cima da sua cabeça. Você não consegue discernir isso, ou ver com o olho puro. Mas eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Eu estar orando e eu ver espada trincar perto de mim. Coisas caírem próximo. Parecer que caiu, mas não caiu. Você vê, pá! E não caiu nada. E aí quando você levanta para dar um confere depois, que ninguém é curioso, você fica lá, dá um tempo, você vai lá, olha, não tinha nada. Não caiu nada. Só foi o inimigo caindo na oração que nós estávamos fazendo. Você entende isso? É aquele momento que Deus dá uma percepção de você ouvir barulhos, quedas, espadas trincando. E é isso. Aplicação para hoje. Estamos em guerra espiritual. Satanás sabe que tem pouco tempo. Tudo que nós estamos ouvindo. Você já percebeu que se levanta algumas coisas na sua vida? Porque você está ouvindo a verdade. E como se levanta. Se você está aprendendo a ouvir a verdade, agora você precisa entender que haverá níveis de guerra que vai se levantar ao seu redor. Aleluia. Glória a Deus. Vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse 12, 11. Glória a Deus. É isso. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Jesus. E para você entender, né? Hoje eu cheguei, era 6 e alguma coisa. Fui para a loja, terminei. Se não me falha a memória, era 6h50. Tomei banho, tomar café, só deu tempo de orar e vim. Não conversei com ninguém. Quando ela ia começar a conversar comigo, eu falei, precisa acordar, né? Precisa começar a entrar em níveis de dimensões para batalhar pelo aquilo que é seu. Mas se você tem um filho, Satanás ele quer roubar. E você precisa fazer o quê? Entrar nessa dimensão. E você não pode entrar lá na carne, você tem que entrar lá no espírito. Porque Satanás é espírito e você precisa chamar a atenção de Deus para ele vir te defender em espírito. Então, tudo que Satanás quer? Ele quer que você... Ele tem essa capacidade de se transfigurar e aparecer em forma de gente para você. Você vê ele em olhos puro, assim, natural. E aí, se você for querer lutar na dimensão dele, ele vai dar risada para você. Porque, querendo ou não, ele é espírito, ele só se transfigurou. Se fez em forma de gente, para você ver a coisa física. Aí você vai lá, eu vou lutar com Satanás, eu vou guerrear com Satanás. Vá. Eu tenho um histórico aqui perto de mim, aqui, ó. Tinha mais de 7 jovens nesse dia que o irmão chamou para fazer uma batalha espiritual. Eu nunca tinha escutado sobre isso. Eu não era crente, eu estava começando a ouvir sobre esses termos. E aí, só que eu sempre fui uma pessoa inteligente. Eu falei, eu vou lutar com Satanás. Ele é espírito. Eu estou chegando agora. Ó, não vou não, viu? Não vou não. E até físico, né? Até quando ele está em físico, em pessoa, você vê... Mas é raro. É raro. Se dobrando aí, meu irmão. Escute. Vai pegar, toma cada circular. Aí todo mundo começou a batalhar com Satanás e eu pulei fora. Você não sente de fazer não? Eu falei, não, ele é espírito. Eu tô chegando agora, eu vou lutar com o espírito. Ó, não vou não, viu? Tô indo embora. Fui embora. Todo mundo que estava na presença de Deus, que lutou com Satanás naquela época, deu errado. Todos. E não voltaram até hoje. Imagine aí. Naquele período, Deus fez eu discernir que não poderia lutar, porque eu era católico. Como é que eu vou lutar com Satanás? Eu fui inteligente. Não, ó, vou não. Tô fora. Você entende isso? Tá meio crescido ali perto da aniversário, já viu as coisas? Não, mas assim, você conhecia outras coisas. Você conhecia a Umbanda, e aí você sabia que eles eram perversos. Aí agora você vai lutar com a personificação do próprio Satanás.
Em espírito, você chegando na carne, não vou nada. Vou pegar Mas, o tipo católico, assim- o católicozinho e vou dar uma carimbada. Ó, Satanás fala. a mulher, ela tá vestida de sol, lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas. Ela representa Israel, também o povo fiel de Deus. Então ela representa o povo de Deus. Então a base é Gênesis 37, 9 e 11. O dragão é vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. Identidade, Satanás, a antiga serpente. Representa o sistema mundano que persegue o povo de Deus. Você entende isso? Tudo aquilo que vai se levantando contra você é Satanás ali embutido. Às vezes ele pode usar pessoas de dentro de sua casa, pode usar seu parente com palavras. E você tem que discernir que não é ela ou ele falando ali, que é o inimigo. Você entende isso? O filho varão, o filho homem que regerá as nações com vara de ferro, a identidade de Jesus Cristo. Confirmado no Salmo 2 e Apocalipse 19, 15. É isso. Deus seja louvado.